Nesse país não falta motivos para a Jeripoca piar. E como o nosso objetivo é sempre discutir alguma coisa comportamental, acima das coisas pontuais, a gente dessa vez escolheu um tema, do meu ponto de vista, é muito interessante. Como que era a vida antes do advento da bendita internet? Como seria um papo de um homem de 55 anos com um rapaz de 15 anos sobre como era a vida quando ele tinha 15 anos, ou seja, antes da internet. Convidei o decano, meu querido Aloísio, que é um colega meu da faculdade de História na Universidade de Santo Amaro, e aí eu falei, peraí, Vinícius Daniel, o rei da programação, o nerd em pessoa, amigo querido que já fez parte de outro podcast da Roda de Homens, aí me veio na cabeça, Jesus do céu, eu não posso fazer esse papo sem uma voz feminina. Quem? Antes de eu terminar o quem, já me veio a imagem da Tati Bianconcini. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Pio da Jeripoca. E aí, meu decano, conta pra gente, quem sois vós? Eu tenho 61, vou para 62 anos. Fazemos a faculdade de História junto. Me sinto muito honrado de estar participando aqui desse bate-papo. Eu tenho mais vida antes da internet, talvez, do que muitos aqui. No caso do seu filho só tem internet, né? Já nasceu plugado. Enfim, então eu sou... Ele não nasceu, ele foi baixado. Download, né? Eu fiz direito e ficou como um sonho meu, porque eu sempre quis fazer história. E um sonho adiado. Eu fui tratar de ganhar dinheiro da minha vida, etc. E acabei fazendo direito. Sintetizando, é isso aí, cara. E você, Tati, você fez direito ou fez torto a vida, coisa aí? Como é que foi a tua vida? Quem sois vós? Tudo torto. Fiz tudo torto. Eu estudei arquitetura na FAO, larguei, estudei publicidade na FAAP, bacharelado em comunicação social. E eu trabalhei com cinema na época da faculdade, mas logo que eu me formei, eu fui trabalhar com design multimídia. Na verdade, eu passei exatamente metade da minha vida sem internet e metade da minha vida com internet, porque eu tenho 50. Eu não vejo muita diferença da vida antes da internet e depois da internet. Eu vejo diferença a partir do momento que a internet se tornou móvel. Foi aí que a coisa mudou. Entendi. Quando a internet começou, para mim ela era um tipo de Barça, uma coisa que você entrava naquele quarto onde estava a enciclopédia, o computador, só que era uma Barça gigante e você acessava. Claro que ela possibilitou outros contatos. Você quer ver como a gente tá falando de coisa? Davi, você sabe o que é a Barça? Não faço ideia. A internet demitiu a Barça. O Vini é nerd profissional, né? Porque no nosso tempo, ser chamado de nerd era xingamento. Ser chamado de nerd hoje é um baita de um elogio. Vini, quem sois vós? Conta pra nós. Bom, eu sou mineiro, moro hoje em São Paulo e tenho 34 anos, sou formado em sistemas de informação e trabalho com programação. Hoje atuo com startups e de tecnologia e gosto bastante dessa questão histórica da informática e tudo. As gerações. Temos aqui na nossa roda sentado hoje um fedelho, meu filho, Davi. Davi, quem sois vós? Conta pra gente. Eu sou um garoto de 15 anos pra fazer 16. Nasci já com o celular ainda de botão na mão. As coisas que pra mim mais eu lembro nessa trajetória foi a vinda do YouTube, a vinda do Facebook, que eu ainda vi acontecendo, mas sempre com a internet. Eu nasci em 2004 e a internet deu um boom bem grande em 2006. E também sou Você já tinha 2 anos, não lembra? Vini, como foi que surgiu na face da Terra uma coisa tão verdadeiramente revolucionária como a rede mundial de computadores? A internet veio de um esforço de guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos vendo a questão da Guerra Fria se desenvolver e os riscos de ataque aumentarem por causa do fortalecimento da União Soviética, pensou num jeito de se comunicar de forma transparente, fosse resiliente, fosse forte, né? Que mesmo que um ponto de comunicação fosse destruído,
desenvolvido, a comunicação não fosse perdida, né? Nisso eles criaram o que hoje é conhecido como ARPANET, né? Que ela é filha da telefonia normal, né? Que já existia telégrafo há pelo menos 100 anos e comunicação por telefone também já era uma coisa bem difundida. Eles já tinham computadores que se conversavam, mas não se tinha um padrão de comunicação entre esses computadores. E criaram esse padrão que, inclusive, a gente usa até hoje, que é o padrão TCP/IP. E isso foi aproveitado para criar o modelo do WWW, né, que é o World Wide Web, que era um padrão de compartilhamento de documentos. Durante o esforço de guerra, essa pesquisa foi difundida apenas entre as universidades americanas, né, tinha muita parceria com o exército, porque computador, ele também é um fruto de esforço de guerra. Então, toda essa pesquisa de computação e junto da parte de comunicação com a WWW, ele veio como resultante de um excesso de preocupação com a Guerra Fria. Findado o esforço de guerra, né, como se viu que esse esforço não era tão válido e essa pesquisa podia ser difundida, muitas dessas implementações de WWW foram trocadas entre faculdades e começou a se fazer as primeiras redes entre faculdades. Isso, essa tecnologia que foi usada em pesquisa em faculdades foi adaptada para outros modelos fechados, né? Na verdade, a internet ela é um conceito que transcende países, né? Então, quando era só os Estados Unidos brincando nessa tecnologia fechada, eles tinham as redes internas deles lá, entre empresas, né? Que aqui no Brasil, quando veio como conceito das BBS, né? Que pode não fazer muito sentido, mas era mais ou menos como uma série de servicinhos que você entrava, que você estava no chat, você tinha e-mail, né? Que e-mail era só entre as pessoas que participavam daquela mini rede. Seria mais ou menos hoje o que acontece com quem usa o WhatsApp e quem usa o Facebook Messenger e não se enxergam, sabe? As pessoas que estão no WhatsApp conversam entre si, as pessoas que estão no Facebook Messenger conversam entre si. E cada um desses seria uma BBS diferente e você não tinha um contato entre elas normalmente. E dessa fusão entre as BBS e da comunicação entre os países foi forjado esse conceito de internet mesmo, né? Hoje a gente tem alguns institutos que regulamentam, né, as comunicações em cima do TCP/IP, em cima da padronização de como a internet né? Porque pra gente a internet é um lugar livre hoje, mas temos casos aí da Rússia, onde a internet ela é parcialmente limitada, né, atualmente. Desde 2009 até esse ano ela tem sido cada vez mais limitada, alguns países com governos mais ditatoriais, e o caso famoso da China, né, que eles têm o grande firewall, que é o grande micromundo de internet, né, eles têm uma internet só deles lá, basicamente, e é isso. História longa, né? Os Estados Unidos estavam querendo se livrar de bomba atômica, a gente hoje está usando isso para salvar vídeo de gato. É bem melhor. Foi um grande avanço. Cuidado com o que você fala do mundo pet. Temos a Tati aqui, uma grande defensora do mundo pet, então... Meu filho, você tem que estudar sobre o sexo na Tasmânia, no século XIII. O que você faz? Eu tanto posso ir no YouTube ou eu posso ir buscar um texto em qualquer site da internet. Bem acessível, eu posso ver um vídeo no Descomplica. Dependeria do tamanho do vídeo, né? Bom, o primeiro link é a Wikipédia, 2-3 segundos lendo a Wikipédia, mais ou menos uns 3 minutos lendo outros links. Mais ou menos 10 minutos tá bom. Tá demorada essa pesquisa, hein? Prefiro ir no YouTube, eu aprendo mais ouvindo. Ou seja, mais um estudante da universidade do YouTube. Aloysio, no nosso tempo, para fazer uma pesquisa dessa, o que a gente tinha que fazer? Quem não tivesse a Barça, era o meu caso, né? Eu ia para a biblioteca e procurar o item que seria objeto de pesquisa, né? Mas eu digo que nem é o estudo em si. O modo de vida de antes da internet não é somente a informação, é todo o modus operandi. Primeiro veio o telefone, a gente tem que ver isso também. As linhas de transmissões, né? Para operar, até mesmo a televisão passa por toda essa gama de questões que envolve a sociedade em si, que vivia antes de vir a internet e no depois. As brincadeiras, principalmente, o próprio aprendizado, o que era motivo de aprendizagem. Essas informações que a gente obtém pela internet, a gente tinha essas informações diretamente com a família e com os professores. A
A gente perguntava mais para os pais, eu acho, né? Enfim, muda radicalmente. Hoje, você está falando com alguém, você está obtendo informação, porque a informação só não é aquela informação que a gente não saiba, é aquela informação mais peculiar que a gente tem, que é necessária para o nosso dia a dia. Ou seja, mãe, estou indo almoçar, uma questão de sobrevivência, tem rango aí em casa. Antes não havia essa possibilidade. Você chegava atrasado, muitas vezes você nem almoçava. Seus irmãos já comeram, eu tenho uma família grande. A gente tinha que deixar esse recado. As informações eram outras que a gente era necessário de deixar. Porque, por exemplo, o meu pai saía para trabalhar, nós não tínhamos mais contatos com ele, nós não tínhamos mais telefone. Se a minha mãe, ou eu mesmo, fosse visitar um amigo, poderia ser no bairro do lado, ali ou no meu próprio bairro, eu ficaria aquele tempo da visita, ou a minha mãe aquele tempo da visita, sem eu ter a informação dela. O lance é outro. Hoje a pessoa, ele vai lá, ele vai brincar com qualquer coisa que seja dentro de casa. Ele está brincando lá. Antes a menina ou o menino, a menina ia jogar amarelinha, brincar de boneca na casa da amiguinha. A mãe tinha que ter confiança nessa filha que ela estaria lá, legal, numa boa com a amiguinha, e dava certo. Então ela ficava horas, às vezes, pulando amarelinha, jogando elástico, fazendo o que seja, né? Ali de atividade de entretenimento. E era uma coisa que a criança tinha mais autonomia. Uma das grandes transformações que a internet trouxe, no meu ponto de vista, é justamente essa transposição. O que antes a gente deveria fazer, vamos dizer assim, corporalmente, presencialmente, hoje, atravessar distâncias muito maiores. Outro dia eu estava com uma dúvida, perguntei para uma amiga que mora na Itália. Ela não sabia responder, perguntou para um cara que está nos Estados Unidos. Esse cara se conectou com um cara que mora aqui em Pernambuco, esse cara de Pernambuco me deu a resposta. Olha o percurso em quilômetros que foi realizado. Hipertexto, facilitação e etiqueta. São só essas coisas que mudaram. Então, se o Davi hoje vai pesquisar um trabalho de escola e perde tempo vendo gifs de gatinho, eu perdia meu tempo na Barça, porque no que eu ia na ordem alfabética, atrás do tema, de repente eu me deparava com um verbete sensacional e começava a ler aquele verbete, e não o que eu estava pesquisando. Verbete é o nome que se dá ao texto daquela palavra. Ao final de cada verbete, numa enciclopédia, você tinha lá, ver também. Aí vinham outras palavras relacionadas aos temas, e aí você tinha que pegar aquele outro volume que pesava uns 5 quilos, cada volume da prateleira. No final, você estava com um tapete da sala, com toda a Barça aberta em diversas páginas, exatamente como a gente faz hoje, diversas abas de navegador. Você tinha lido 80 verbetes e não tinha pesquisado o verbete que você tinha para pesquisar. É a mesma coisa, hipertexto. O que a facilitação permitiu? Quando finalmente eu saísse dessa minha procrastinação dos verbetes divertidos para o verbete que a professora mandou pesquisar, eu tinha que selecionar as partes do texto que eu ia copiar para minha pesquisa. Bem igualzinho, né? Também. Davi, vai somando o tempo que se gasta nisso. Olhando para o livro e para o papel, para o livro e para o papel, para o livro e para o papel, e eu demorava nesta cópia, que se dá com 2 teclas, Ctrl+C, eu demorava horas. Então, a facilitação foi do trabalho. Eu poderia pedir essa informação para a amiga da Itália, que pediu para o amigo dos Estados Unidos, que pediu para o amigo de Pernambuco, mas eu faria isso via correio. 15 dias de volta. Ligação internacional. Custava caro, custava tempo. As coisas existiam. Todas eram iguais, porque o ser humano é igual, o hipertexto faz parte do ser humano. A facilitação é que mudou. As coisas mudaram, mas a forma com que os professores fazem, comandam as pesquisas estão a mesma. Eu podendo pegar vários sites, várias coisas muito rápido, juntar tudo num Word, eu não posso fazer isso, eu tenho que copiar à mão. Tudo entregar para o professor. Em um ponto de vista, isso exercita o cérebro, e outro ponto de vista faz o jovem ficar uma pessoa mecânica, assim. Eu vou pegar, colar isso aqui, copiar, e é isso.
O Ctrl+C, Ctrl+V não presume nem que você tenha lido todo o trecho que você está copiando. E quando você escreve, você no mínimo leu. Então tem um porquê didático nisso também, do professor exigir que você escreva copiado à mão. Não é porque ele é ruim, não é porque ele é malvado, é porque é uma forma dele saber que, mesmo que você não tenha assimilado, pelo menos você foi obrigado a escrever aquilo. Eu passei a época também do xerox, em que a gente xerocava as coisas, pagava para datilografar, então foi uma fase intermediária. A gente fazia trabalho de faculdade na casa de uma datilógrafa, que cobrava por laudo, e a gente ia só selecionando os trechos para ela datilografar. Então não necessariamente queria dizer que eu também tinha lido tudo. Mas Tati, você como comunicadora social, quais diferenças estruturais você nota nessa transposição de eras? Etiqueta. Eu lembro quando eu era criança, conforme o Aloysio estava falando, o telefone fixo de família era um número da família e tinha regras de etiqueta. A criança podia usar. Na hora que não tinha nenhum adulto em casa, que geralmente era à tarde, as crianças passavam a tarde no telefone do mesmo jeito que elas passam à tarde na internet. Então a gente tanto podia passar à tarde conversando com uma mesma amiguinha, quanto a gente às vezes se reunia em grupo na casa de um coleguinha onde não tinha nenhum adulto, nem empregada, nem ninguém, e passava uma tarde passando trote. Quem tem minha idade diz que nunca passou uma tarde passando trote, está mentindo. A gente fazia trote malvado. Então aí a gente vê o troll. O troll, sabe esse cara que passa o dia na internet trollando os outros? Eu tô rindo porque eu já fiz isso de orelhão, porque uma coisa que pra quem é jovem hoje não sabe, em linha de telefone era uma coisa caríssima. Você trocava um carro antigo por uma linha telefônica assim. Exatamente. A gente alugava. Mas eu sou do tempo que não tinha telefone. Para ter uma comunicação por telefone, tinha no Largo de Pinheiros, que você tinha que até assinar o telefone para ligar para alguém. Fui servir exército lá em Brasília e, bom, eu tenho 8 irmãos, então eu falei para minha mãe, mãe, eu tô indo para Brasília, porque eu fui lá na Abílio Soares falando que eu vou para Brasília. Ela falou, tá bom, então vai para Brasília. Nós, por sorte, já tínhamos telefone em casa. Eu só fui dar o recado para minha mãe lá do Exército, mas depois de enfrentar uma baita fila de recrutas que estavam na minha frente para falar, mãe, estou aqui. Aí ela acreditou. A tamanha dificuldade que era esse tipo de comunicação. Imagina informação. Eu fiz aquela pergunta pro Davi, daquela pesquisa hipotética do sexo na Tasmânia no século XIII. Eu demoraria, acho que, semanas para fazer isso. Porque eu teria que sair de casa, teria que pegar 2 ou 3 ônibus para chegar até uma biblioteca com caderno e caneta, entregar o meu RG na portaria, pegar uma outra fila, passar por uma catraca que não era eletrônica, pegar um papelzinho, um bloquinho de anotação e ir até o arquivo, que era imenso. Era uma desgraça entender aqueles códigos de biblioteca que até hoje eu acho uma desgraça. Localizar o assunto. Depois que eu localizava o assunto, eu ia num outro arquivo para localizar o livro dentro daquele assunto. Uma hora depois, eu teria um número em mãos que eu pegaria mais uma fila para chegar até a bibliotecária ou o bibliotecário que receberia o papelzinho e falaria para mim: ok, aguarde sentado ali que eu levo até você. Daqui a 15, 20, 30 minutos ele me entregaria. Eu pegaria o meu caderno, a minha caneta, anotaria tudo no caderno, porque eu não podia levar o livro embora. As bibliotecas circulantes surgiram um pouco depois. Então eu tinha que anotar tudo. Opa, cheguei aqui, essa informação é insuficiente, né? Aí tá bom, eu tenho que devolver o livro, deixar na banca. O cara que inventou esse Ctrl+C, Ctrl+V parece que morreu recentemente. Devia ter sido condecorado, gente. Pois na faculdade, não sei se o Aloysio lembra, teve um dia que a professora tá falando determinado assunto. E eu, em 2 minutos, dei a resposta porque eu fiz uma pesquisa no Google ali na hora e mostrei pra ela, olha, aqui tá dizendo tal coisa. Tá vendo aqui os contextos? Tá vendo aqui as fontes todas? Isso abre uma chance de pedagógica muito maior, que, a meu ver, certos professores negam, mas por nostalgia. Você ia numa biblioteca que ia ter um autor que escreveria sobre
aquele tema. Na internet você tem milhões de autores. Vai um assunto, tem muitos canais que falam. E aí também surge a possibilidade maior de terem mais erros. Hoje eu mexo muito no TikTok. E o TikTok ele é uma coisa que assim, você passa pra baixo, você... Explica pra nós velhos o que é o bendito do maldito TikTok. É uma rede social de vídeos curtos. Chinesa. E aí, eu passo pra baixo, eu vejo uma pessoa que tá gravando vídeo dos Estados Unidos, outra aqui do Brasil, outra que mora aqui no meu próprio bairro, outra que pode morar na Amazônia, outra que pode... É uma coisa muito rápida, é muitas informações de muitas pessoas e que amplia muito. O que você tá pesquisando, você tem milhões de visões. A importância que tinha o livro, né, Tatiana? O livro seria mais ou menos o que seria a importância quase que de um celular, que você não empresta para ninguém. Para você pegar um livro que você quisesse ler ou emprestar para estudar, esse livro tinha que voltar para quem te deu, mas e voltar sem ter estrago nenhum. Tá direitinho, você explicava. Alguns alunos não emprestavam ou amigos não emprestavam os livros, era mais fácil pegar dos irmãos, no meu caso, etc. Era comum a gente fazer datilografia, tudo se usava a datilografia, era um saco você ter que pedir para um outro, que na verdade era datilografar para você. Eu na Escola Brasil, lá na Rua Butantã, tinha que ir lá todo dia, etc. ASDFG. HC cedilha. O meu avô pagava para todos, né? Meu avô tinha uma tradição de pagar para todos os netos, quando eles faziam, não sei se era 10 anos, uma determinada idade, ele pagava o curso de datilografia do Senac. E aí a gente era obrigado a aceitar, não é que era um presente, era uma obrigação, né? Você era convocada a fazer aquilo. Era tipo um curso de inglês, a pessoa tem inglês e datilografia. Era algo que você chegou a ficar bêbada fazendo prova na escola? Porque a nossa prova, quando a gente era criança, era no mimeógrafo. O papel vinha com cheiro de álcool tão forte que eu me lembro que eu chegava a tontear de vez em quando. Hoje eu sinto saudade daquele cheiro gostoso de álcool. E quando a professora usava uma matriz, porque a matriz do mimeógrafo era reaproveitável, né? Aí a professora usava uma matriz velha e a prova vinha toda apagadinha ou manchada. Pode crer que era para economizar. É. Verdade. Ô Vinícius, eu sei que você tá calado aí porque você fala, nossa, que papo de idoso. Diz isso tudo que nós estamos conversando. Cara, eu conheço essas tecnologias tudo. Vocês estão aí posando de que são velhos, tem que entender que eu morei no interior grande parte da minha vida. Cara, no interior essas coisas eram normais até 1998, por aí. O Vinícius, você pegou a máquina de somar de cálculo, calculadora a manivela? Eu ouvia. Você puxava a manivela, clank. Olha, eu vou falar. Luiz, você tá rindo? Mas essa máquina de calcular que puxa é uma invenção do Charles Babbage de 1837, cara. Eu sou seu fã, cara! Naquele filme, o Jogo da Imitação, né? Se tem, pelo menos que eu entendi, resquício do que seria o nosso computador de hoje, não é? Você que entende da área. Eu estudei esse cara na faculdade, eu fiz tecnologia e o Alan Turing, a gente estuda ele, cara. Assim, a gente conta a história que é favorável, né? Que é a história dos aliados. Mas a loucura maior é a Enigma, né? Que era a máquina nazista de criptografia. Essa é mais louca ainda. Então, ele usou um modelo matemático para quebrar uma coisa que também era matemática, né? A Enigma também tinha um viés de computador que hoje nós entendemos também? Sim, assim, o computador basicamente é uma calculadora gigante, né, que a gente desperverte ela um pouquinho para, ao invés de fazer só conta, essas contas virarem informação, sabe? A grande revolução de computador mesmo é transformar número em alguma informação que não é número, né? Então, assim, a gente se aproveita disso para tudo, o resto é tudo conta. Então, assim, e dois números, né? Detalhe, não é um exato. Sistema decimal, é um sistema binário. Sim. Exato. Além de tudo. Na rede, promover um debate,
Ô, Tati, você tava falando da questão da etiqueta quando eu interrompi lá atrás. Então, existe um ponto de guinada paradigmática, para mim, tá? Quando a internet tornou móvel. E essa guinada paradigmática, ela em termos de etiqueta. Por quê? Porque, como eu dizia, as crianças eram ensinadas a usar telefone, uma regra de etiqueta. Você não pode telefonar para ninguém, isso era ensinado, antes das 10 da manhã, nem depois das 10 da noite, exceto em caso de avisar uma morte. Então, tocar telefone depois das 10 da noite... Ai, meu Jesus! Nossa, todo mundo gelava. Morreu alguém. Quem morreu? E outra coisa que eu me lembro, eu também sou do interior. No interior, a hora do almoço era uma hora em que os trabalhadores saíam de manhã, voltavam para almoçar, saíam de novo para trabalhar e depois voltavam. E a hora do almoço, ela era na mesma hora para todas as famílias, ela ia do meio-dia a 1h30 e que não podia tocar o telefone. E como o meu pai era prestador de serviços, ele era arquiteto, ele tinha uma série de clientes neuróticos, não muito parecidos com os clientes neuróticos dos prestadores de serviço de hoje. No escritório diziam, ele está almoçando. O que eles faziam? Eles ligavam na minha casa, aí a empregada, e ela fazia uma função de secretária, que era atender o telefone e falar, ele está almoçando. Que ele está almoçando tinha um significado que hoje em dia ninguém entende mais. Eu pensei num outro significado que era muito potente e muito libertador, que era o significado do ele não está. Eu tenho uma saudade gigantesca da liberdade de não estar, porque o telefone não acompanhava as pessoas. O telefone não era móvel. Então, como a Luísa falou, quando ele ia na casa do amigo dele, todas aquelas horas ele não estava. Se alguém quisesse falar com ele, essa pessoa tinha que ter uma paciência de esperar ele estar. A disponibilidade hoje se tornou uma exigência e aí sobrecarrega as pessoas, porque todo mundo está com o tal do celular no bolso, todo mundo está. O tempo inteiro as pessoas estão. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Assim, que eu acho que mudou a etiqueta. Faltou uma nova etiqueta que permita você dar privacidade às pessoas, apesar da disponibilidade tecnológica que elas têm. Eu, por exemplo, que eu sou da época do ele não está, né? Às vezes me sinto na obrigação de estar, mesmo não querendo estar, entendeu? O que é um grande abuso, que eu acho, que a gente faz contra nós mesmos, né? Que a gente tem que sempre estar, porque, poxa, o que não vai... Às vezes é fazer até o kkk lá, porque você é obrigado a partilhar que você viu, que você está atento naquele contexto que a pessoa te enviou, etc. E tal. Você é praticamente obrigado a estar, mesmo quando não queira estar. Exatamente, é uma inversão da etiqueta. Antes se respeitava. A ideia de que você tem que respeitar a não disponibilidade era inquestionável. Hoje, isso inverteu a tal ponto que quando você não pode atender, você é obrigado praticamente a responder assim, eu estou entubado na UTI, não posso declarar agora. Que é isso, né? É verdade. É só isso que se aceita. Eu tenho a impressão que é isso que a Tati está chamando de falta de etiqueta ou de uma etiqueta desagradável. Na verdade, hoje, às vezes eu tô com o celular na mão, me vem uma coisa na cabeça, eu abro o WhatsApp e já escrevo. Eu não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite, não dou de vez em quando nem oi. Porque a sensação que eu tenho é que nós estamos juntos na sala o tempo inteiro, 24 horas por dia. Que nem minha mãe falava quando eu era pequeno, a gente acordava e não falava nada, ela virava brava e falava assim, O que foi? Dormiu comigo, foi? quer dizer, não vai dar bom dia, né? É esse espírito que eu acho que mudou bastante. E isso, as redes sociais potencializam imensamente, né? O que a gente tem que pensar, por exemplo, é na velocidade com que coisas estão aparecendo, né? Com tecnologias e formas de tecnologia, né? O telefone tem 150 anos, ele é de 1870 e por aí. Em 150 anos, muita gente conseguiu ver aquilo sendo utilizado e conseguiu pensar nos malefícios, né? Daí teve televisão também, das questões de tempo de televisão, estudos em cima, questão da distância. A gente não tem 20 anos de YouTube, a gente não tem 2 anos de TikTok. Então, eu vou ser pai agora em YouTube.
E uma das coisas que tem mais me preocupado é com relação aos malefícios, né, de tecnologia. Porque somos a primeira geração, e eu falo somos como todos aqui somos, a primeira geração que está constantemente sendo assediado, né, pela tecnologia, né, tecnologia nova, exposição, e a geração que está nascendo agora vai ser a primeira geração que vai conviver, vai tanto nascer com esse nível de imersão em tecnologia, convivendo com outra geração que também é imersa em tecnologia. Então vai ser uma geração tipo a do Aloysio, que já entende como é que a vida funciona sem tecnologia, do que a gente que tá o tempo todo olhando o WhatsApp pra ver se alguém falou, qualquer vibradinha no celular vai ser alguma coisa, né? O que essa perda de contato vai ter? Então, assim, não se tem pesquisas ainda de como isso vai afetar o desenvolvimento cognitivo de crianças e tudo. Eu conheci minha esposa no Orkut. O Orkut já não existe mais, então eu não posso nem contar pro meu filho direito como é que vai. Foi que eu conheci a mãe dele, porque vou ter que até adaptar a história, entendeu? As coisas estão mudando tão rápido que não dá tempo de desenvolver essa etiqueta, né? Não tem tempo de se julgar o que é bom e o que é ruim, porque não se mede ainda isso. Então, eu vou deixar o Davi falar, porque baseado nele a gente consegue impor nossos preconceitos em cima de como que ele tá vivendo essa tecnologia. Fica bem mais fácil. Gente, eu não sei o que falar, porque pra mim é tudo muito comum. Eu nasci assim, eu cresci assim, tô vivendo assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Meu cotidiano é eu ao tempo todo tá falando com a minha namorada pelo celular. Aquela bandida! Sempre que eu tenho alguma coisa pra falar com meu amigo, eu pergunto pra ele. Posso, a qualquer momento, tirar uma dúvida com meu professor ou com a minha professora. Conversas às 3 da manhã hoje não são tão vistas com maus olhos. É só uma questão de opinião. Horário de trabalho, quando a pessoa faz seu próprio trabalho, ela que decide se quiser fazer de madrugada, se for o melhor horário pra ela, ela faz. Essas coisas de, assim, entretenimento também. Eu percebo coisas que me afetam bastante. Eu me incomodo em tomar banho sem ouvir música. Mas eu gosto de ver um vídeo enquanto eu como, pra me entreter tanto enquanto aquilo. Eu vejo também uma questão de, assim, a gente parar de mexer no celular, uma perda de tempo, assim, sabe? Visto como, não que eu concorde. Então, quando alguém tá no carro, se não tá trabalhando pelo celular, tá perdendo tempo e outras coisas, assim. Mas, pra Clara, ela vê... Pra quem não conhece, Clara é minha filha caçula, tem 3 anos e meio de idade. Continua agora. Então a gente, no Netflix não tem comercial e no YouTube dá pra passar. Ela foi assistir TV e ela não conseguiu assistir TV, porque é tudo muito imediato. Precisa, hoje as coisas para as crianças são muito imediatas, assim. Pra mim era comum eu tá assistindo desenho na TV e vir um comercial, eu sair correndo pra pegar a bolacha e voltar. Mas pra Clara, tem o menor cabelo. Ela tá na TV, ela fala, é só passar. E o quão pra ela isso vai ser comum, vai ser só normal. A vida dela vai ser assim. Como pra mim, eu não poder ligar pra algum familiar meu distante é estranho. Eu estar na rua sem me comunicar com os meus pais. Eu lembro que quando eu chegava da escola e eu não conseguia ligar meu celular, eu ficava desesperado porque eu não sabia onde estavam meus pais. E essas coisas também do imediatismo. Tendência de informação é o nome disso. De saber se o pai tá vivo. Eu reconheço que pra mim o celular, o smartphone, é a varinha de condão do Harry Potter. Eu moro em sítio, eu chego de madrugada, ela é minha lanterna, ele é minha biblioteca, ela é minha videoteca, YouTube, ela é meu túnel do tempo, ele é tudo que eu preciso, tem no meu celular cada vez mais me atendendo, né? Como é que fica hoje em dia essa questão, principalmente pra nós que viemos de gerações anteriores, essa questão do público e do privado? Agora que tá todo mundo de casa, home office, isso tá entrando muito em choque, né? O choque tá ficando mais agressivo. Onde hoje pra vocês já tá ficando agressivo? Assim, na quarentena eu edito vídeo, eu edito de madrugada porque pra mim é mais fácil. Eu já me peguei assim, minha irmã falando assim, Davi, olha aí no seu celular. Eu falei, não, se eu entrar vão ver que eu tô online. Mas a pessoa que mandou uma mensagem que é uma resposta imediata também. E se não é imediata, as pessoas reclamam. Eu sou uma pessoa que dou 2 minutos no máximo. Se não respondeu, eu já me sinto ofendido. Então, eu sou o contrário. Essa coisa que você falou, né, Carlos, que a gente entra no grupo antes de dar bom dia, já vai colocando um assunto e tal.
Eu vejo isso como uma nova forma. Quando eu digo que a etiqueta mudou, não estou dizendo que ela mudou para pior. Eu estou apenas dizendo que porque etiqueta é um código, não é ética, é um código normatizado. Não existe. Esse código ainda não está escrito. Ninguém falou ainda não pode usar o telefone antes das 10 da manhã e depois das 10 da noite. Não existe esse código. Então a gente está todo mundo junto metendo o louco, porque não tem uma regra. Ninguém falou, olha, quando você entra no grupo pela primeira vez naquele dia, você tem que falar, bom dia, grupo. Não, essa regra não existe, só a tia. Uma das coisas que eu mais gosto, sinceramente, nesse mundo de meter o louco, é o vácuo. É aquela coisa assim, que muita gente se ofende, como o Carlos falou, demorou 2 minutos, a pessoa não respondeu, de repente quem enviou a pergunta pode começar a ficar ofendido. Eu acho um dos grandes privilégios desse tipo de meio de comunicação que a gente usa, é a gente poder meter o vácuo. A pessoa não tem o direito de saber naquele momento se eu estou entubada na UTI, fazendo cocô, lavando louça ou coçando a cabeça. Gente, fiquei bege. Eu estou questionando o nosso direito de possuir o nosso tempo. E aí, é nesse sentido que com todo mundo home officeizado, as pessoas perderam ainda mais a posse sobre o tempo particular delas. O tempo que elas teriam para fazer nada, ou fazer o que elas bem entendessem. A partir do momento que agora um patrão pode mandar um WhatsApp às 22 horas sobre algo que é para ser feito no dia seguinte, acabou a propriedade da pessoa sobre o tempo dela. E tem um lado bom. Tudo tem um lado ruim e um lado bom. Que nem o Davi falou, de madrugada. Eu sempre fui uma pessoa da madrugada. Então, eu quando era criança, tinha a sua idade, Davi, eu passava as minhas madrugadas acordada em experiências solitárias. Porque eu não tinha como me comunicar com outras pessoas, embora elas existissem. Pessoas da minha classe mesmo também estavam acordadas. Então, eu passava as minhas madrugadas lendo, taquei fogo no lençol uma vez, porque minha mãe tirou o abajur do meu quarto, porque ela achou que eu lia porque tinha abajur. As pessoas sempre põem culpa na tecnologia, né? Ela passa a madrugada inteira lendo porque ela fica com esse abajur aceso. Tirou o abajur. Eu arrumei uma vela, um pires e uma caixa de fósforo e levei, escondi embaixo da cama. E quando minha mãe sentiu o cheiro de vela, foi lá, cobriu com o lençol e jogou, pegou fogo, entendeu? Então não é a tecnologia. Você meteu o louco. Meti o louco. Quer dizer, essa questão de você estar online, não posso ficar online, senão vão saber que eu estou online, você está curtindo uma outra coisa. E você parece-me que fica devendo para os outros o que você estaria fazendo naquele horário. Também tem essa questão, né? E o que mais me preocupa é saber se essas informações tão disponíveis como estão aí, elas vão ser convertidas em conhecimento. Eu não sei dizer isso. Eu não sei. Elas estão sendo tabuladas nesse exato momento. Todas sendo tabuladas e jogadas num banco de dados que será usado para tentar nos vender coisas. Então, não estão sendo traduzidas em conhecimento, talvez. Quem tem acesso a esse conhecimento são as empresas. Elas compram esse conhecimento para nos vender coisas. Exatamente. Um professor meu já falava, no mundo onde tudo é de graça, a mercadoria é você. Cada vez que você sobe uma foto no Instagram que tem lá falando a informação de GPS de onde você estava, ou o seu rosto, o horário que você estava num lugar, se aquilo é um lugar comercial, se é um ponto turístico, tudo aquilo ali é aproveitado e dissecado, e tudo que você fez foi mandar uma imagem. Jogam a informação, trabalham até com o psicológico da pessoa, editam normas, modas, costumes, fora os fake news, etc. Tal. Eu acho que a gente vai precisar de mais um tempo ainda para ver o que vai gerar, talvez, nessas cabeças plugadas aí, né? A gente não tem ideia do que pode vir pela frente. Aquele historiador, o Harari, ele fez uma prospecção muito bem estruturada no último livro dele, onde ele mostra que o que nós vamos enfrentar pela frente, isso já está em curso, é o desafio de viver no mundo, sermos filhos do casamento da biotecnologia com a tecnologia de informação, ou seja, inteligência artificial nos últimos, assim,
Disgusting. Por exemplo, no século XX, qual era o desafio, por exemplo, da classe trabalhadora? É não ser explorada. Qual é o desafio da classe trabalhadora no século XXI? É não ser desnecessária. É muito grande esse salto. Isso tem muito a ver com o que hoje nós chamamos de internet, mas que daqui a pouco vai mudar de nome. Vai ser algo muito maior do que isso que a gente entende hoje como sendo a rede mundial de computadores, né? Tá havendo uma mudança muito radical de costumes, muito rápida e muito rapidamente absorvida. Eu acho que nós, os que testemunharam ou fizeram parte da última ou das últimas levas de humanidade pré-internet, a gente vai passar. O que vai ficar é esse novo mundo do qual eu não faço a menor ideia. Hoje, cada vez mais se tem Alexas e Google Homes em casa, que ainda são inteligências artificiais básicas, assim, que pega a informação da internet, mas que você tá andando ali na sua casa, fazendo uma comida, que você pode falar: Alexa, como que faz bolo de chocolate? E ela vai te falar. Você pode conversar com uma inteligência artificial. Pra vocês terem uma ideia, a minha segunda filha, Laura, ela tinha aqui uns 10 anos, e acho que antes, uns 9 anos, eles ainda acreditavam no Papai Noel. E a minha irmã, que foi quem mais cultivou isso neles, tinha essa coisa de pedir pro Papai Noel, a cartinha do Papai Noel, né, que era uma coisa. Ela não sabia, não teve dúvida, ela perguntou pro Google: o que eu peço pro Papai Noel? E veio 1000 respostas através do Google. Hoje, essas respostas já vêm com voz humana. Amanhã, sei lá, vai aparecer uma holografia que vai sentar do lado da criança ao pé da cama e vai contar uma história linda com merchandising junto, sei lá. Cara, você abriu um leque grande. Na verdade, a internet virou o que ela é. A gente hoje tem tecnologia na mão, né? A habilidade da tecnologia foi o grande salto aí. A gente vai viver ainda mais alguns de mobilidade nessa tecnologia, né? Não tinha smartphone direito antes de 3G e 4G ser popular, né? Você não tinha hardware suficiente para rodar essa tecnologia em qualquer lugar. Hoje, um celular tira foto muito melhor de profissionais e preserva essas fotos na nuvem, né? Você edita, você faz filme, você publica, você vai para qualquer lugar, mas porque a informação está com você. Nessa gama, o próximo passo, como diz o Davi, vai ser a evolução dos assistentes, né? Hoje você tem o celular Android falar: ok, Google, perguntar os assistentes que vão trabalhar para você, um robô faz uma chamada, conversa com o atendente, consegue monitorar para você. Vai evoluir para micro-robôs assistentes. Poder de processamento, a gente já vai romper um pouco das ações que a gente tem agora, que pode não parecer, mas já existe computador quântico comercial, né? Já existem alguns sendo vendidos pela IBM. Elas são computadores quânticos, com tecnologia, coisa que a gente não está entendendo na física e já está sendo comercializado como tecnologia prática, né? Então, mais uns 10 a 20 anos a gente vai ter isso daí no formato para ser usado comercialmente. Então, o poder computacional vai saltar em alguns anos, muito mais do que previu. E com isso, eu acho que a gente vai abrir caminho para a última das coisas, que resolve os redes sociais, né? Com hardware potente o suficiente, a gente tá nas simulações perfeitas, né? Simulações de realidade. E se a biotecnologia permitir, a gente vai ter o avanço do feedback positivo, né? Que você vai ter órgãos artificiais. Assim como a gente hoje tem um órgão artificial que fica no bolso vibrando quando chega na imagem, que é o celular, a gente vai ter órgãos artificiais literais, né? Que a gente vai ter um 6º, 7º, 8º sentido, que vão ser as integrações artificiais com o corpo. Você não vai estar preocupado se seus dados vão estar públicos, né? Vai ter informações em tempo real de como é que está a sua saúde, pessoas podendo hackear seu braço mecânico ou seu olho de câmera. O Black Mirror dá um spoiler bom, né? De cuidados que devem ser observados desde já. Nós estamos vivendo um momento em que a privacidade se reconfigura, né? Mas, Carlos, a possibilidade realmente da internet ser usada como forma de escravizar, manipular grande contingente da nossa humanidade, né, de colocar ainda mais empecilho à individualidade. Apareceu a energia elétrica, elas eram feitas em cada circuito, em cada moinho ali que virava e se transformava em energia elétrica, cada um com a sua potência, etc. Resolveram jogar tudo para uma represa só e fizeram, então, o Google, realmente difundiram a internet para o mundo inteiro. Globalizou-se. Agora, em cima disso, será que não vão também globalizar essas pessoas numa represa e só a
alguns vão manipular toda essa represa, o efeito não vai ser o contrário. Você está entendendo o que eu estou falando, Vinícius? Um grupo de pessoas que tenham e detêm o poder dessas tecnologias. A eleição do Bolsonaro mostra isso. Não, a eleição do Bolsonaro foram fake news. Eu estou falando de citar valores, agências de poderes. Carlos, cada vez que nós estamos no Facebook, por exemplo, em tese, achando que nós estamos nos divertindo, encontrando pessoas, contando e ouvindo piadas, nós estamos trabalhando de graça, pagando as contas do Mark Zuckerberg, porque ele só obtém anunciantes porque existem pessoas que navegam nas redes dele. Nossa, o Facebook está ajudando no meu trabalho. Não, você que está ajudando no trabalho do Facebook. Nós somos escravos das grandes companhias de mídias sociais, porque nós trabalhamos de graça para eles. Então, na verdade, eles deveriam nos pagar pelas horas que a gente gasta nas mídias sociais. Nós somos a commodity. A preocupação da classe trabalhadora continua sendo a mesma. Como não ser explorada? Só que hoje a gente não percebe que a gente está sendo explorado. A gente é levado a acreditar que isso não é uma exploração. Complicado. Olha, eu acho que essa fala resume muito bem o momento atual. Fica no ar um convite para um podcast que aprofunde um pouco mais quais são as perspectivas imediatamente futuras, vamos dizer assim. Então eu queria fazer agora uma última rodada. Eu vou começar pelo mais novo e assim por diante. O que mais a gente sente saudade dos tempos antes da internet? Pro Davi, eu vou perguntar o contrário. O que você não consegue imaginar que fosse feito antes do advento da internet? Complexo. Muitas coisas, assim. Assim, viver, você vai viver naturalmente sem internet. Mas o que dificultaria não é brincadeira, não. Porque você ter experimentado viver em um mundo que você não precisa ir até a pessoa pra falar com ela. Você não precisa ir no banco. Você sabe o que é você ter que ir no banco pra fazer um depósito ou pra fazer uma retirada? Hoje é tudo por transferência, por aplicativo. Você consegue imaginar a vida sem aplicativos? Essa é a pergunta. Tudo, tipo, a internet, ela fez com que grande parte dessa pandemia fosse amenizada. Provavelmente, se a gente não estivesse com a internet, a gente provavelmente não saberia o que é isso. Provavelmente a vacina não estaria sendo produzida tão rápido. Uma série de coisas que sem a internet provavelmente a gente não estaria vivo realmente. Ou seja, o que você acha que é uma coisa inconcebível de não existir seria, por exemplo, a conectividade. A globalização. Você tá na fronteira dos dois lugares aí, Vinícius. Nossa, eu sou muito suspeito pra falar que eu tô realmente no meio dessa geração aí. E pior, eu trabalho disso, né? Meu ganha-pão hoje é basicamente programação e desenvolvimento pra internet. Assim, já existiam programas de computadores antes de ter internet, mas a vida seria muito diferente, né? O foco seria... Minha forma de trabalhar hoje não existiria, por exemplo. Minha vida teria seguido outro rumo, certeza. Eu talvez não teria encontrado minha esposa. Cara, acho que a coisa que eu mais sinto falta é essa questão do FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Tá o tempo todo atento com o que tá acontecendo, né? Ficar acompanhando notícias o tempo todo, ficar com medo, que é o medo exato de não estar bem informado, né? O medo de estar perdendo alguma coisa. Tem acesso o tempo todo a tudo. Tô muito engajado em ficar procurando. Falta da época onde eu não tinha essa preocupação, né? De estar 100% integrado com tudo, né? De ter resposta a tudo. Hoje meio que eu me renovo com uma frequência absurda de tecnologia, de novidades e de informação que me causa até uma ansiedade por não estar conseguindo acompanhar, né? A Tati falou de abas abertas, eu tenho navegadores com múltiplas abas abertas. É a coisa que mais me incomoda, é muitas abas abertas. Foi filosófico, isso que você falou, não sei se você tem que dizer, mas foi filosófico. É a teoria da procrastinação, né? Eu sou viciada em abas abertas. O meu celular tem sempre mais de 100 abas abertas e eu não sei quantas são, porque acima de 99 não aparece mais o número no Chrome, aparece 2 pontos e um D, né? E eu sempre interpreto como o Chrome dando risada da minha cara, eu não tenho a capacidade de saber quantas abas abertas eu tenho na vã pretensão de um dia ler todas ou memorizar todas, porque a gente também só fecha a aba depois que a gente tem a ideia de que a gente memorizou o que estava escrito ali, né? E você, Tati, me fala aí, o que você sente saudade? Então,
Então, eu tenho uma lembrança perfeita de um dia que eu falei, caraca, que ódio desse mundo. Tava num bar com vários amigos e, de repente, alguém lança uma frase, assim, tipo, sobre um cantor antigo, não lembro quem era. Fulano tá vivo? Não, já morreu faz tempo. Aí vira um terceiro e fala assim, claro que tá vivo, vocês estão loucos? E aí ia começar um tipo de conversa que era exatamente a conversa mais divertida que acontecia em mesas de bêbados, que era se passar horas debatendo uma informação que uma pessoa dizia uma coisa, a outra dizia outra e os outros começavam. Era um mini tribunal do júri, assim, né? E isso era uma diversão de bar deliciosa. Primeira vez em que tinha uma pessoa com smartphone na mesa, aconteceu isso. Em 5 minutos o cara pegou, olhou e falou assim, fulano morreu no dia tal de tal, tarará, tarará, ou tá vivo, mora em tal lugar, passou a ficha. Falou, bom, então eu vou pra casa, porque a gente perdeu a razão de estar ali naquele bar brigando sobre um assunto que não tinha a menor importância, porque a informação se tornou disponível e a nossa elucubração perdeu valor. Então é isso que eu sinto saudade, da dúvida, do poder de fofoca, discutir. Né? O poder de discutir em cima de dúvidas que você não tem como resolver naquele momento. Nossa, Tati, que forte isso aí, cara. Agora me tocou. Pode crer, nós perdemos o papo furado, a incerteza, né? Vai chegar alguém com um link e falar assim, ó, é isso. Ah, tá, então tá, tchau, vamos pra casa. Por que a gente vai ficar aqui no bar discutindo? Por outro lado, também é muito bom a gente ter a possibilidade de checar, né? De 1000 fontes e tudo mais, né? Eu acho que a gente ganhou demais, eu sou um apaixonado pela internet até demais, né? Eu chego a ser adicto, né? Às vezes eu tenho que me desconectar de redes sociais, a fórceps mesmo, a força, nos 12 passos do AA, porque senão eu não consigo acreditar que a minha opinião não é tão importante. Eu acho que esse podcast, inclusive, nasceu de eu tentar canalizar para alguma coisa, assim, mais concreta do que o mero opinionismo, né? Que é o que impera hoje, muito por conta dessa questão chamada internet. Mas eu sinto falta dessa coisa do boteco mesmo, sabe? Do negócio de não saber o que... Não sei se eu vou chegar em casa, não sei como que eu aviso, sabe? Puta, como é que eu aviso? Como é que eu aviso? Amanhã eu aviso, pode dar um rolo, então amanhã a gente resolve. Na hora do rolo a gente... É um presencialismo que eu acho que a gente perdeu e que tá indo para um lugar abismal. Nós estamos chegando num ponto em que nós vamos ter que obrigatoriamente, em nome da verdade com V maiúsculo, só resolver as coisas presencialmente. Numa questão de raiz, sabe? De estar olho no olho ali, se olhando e vendo qual é que é, né? Porque hoje em dia, por WhatsApp, a gente queria guerras mundiais, né? Se fosse pela minha bolha, a Dilma Rousseff tinha acabado o mandato dela na boa. Então a verdade hoje se tornou uma coisa muito, né, muito insólita. Não, mas naquele tempo era mais palpável, isso que eu queria dizer, é mais tangível. Isso é o que eu mais sinto assim como diferença. E você, Aloysio, como é que você sente essa questão? Olha, o que realmente faz falta é o inesperado. Aquilo que a internet hoje não nos surpreende. Muitas vezes eu me lembro que eu andava horas de bicicleta para ver se meus amigos estariam ali no campo de futebol jogando futebol. E quando a gente se encontrava, falava, pô, e você veio? Era uma catarse, era uma alegria, essa alegria do encontro. Que a gente ia atrás, a gente tinha que procurar, não era fácil, a gente sabia que quem estivesse lá tinha se esforçado para ter feito acontecer aquela questão. Está muito fácil, as pessoas estão muito fáceis, estão muito obrigadas a responderem, no mesmo que sejam essas questões ficam ainda na minha mente, que é aquilo que arrebata, né? Aquele encontro que era provocado, porque a gente sabia muitas vezes que a pessoa poderia estar, mas muitas vezes ela não estava também. E a gente voltava porque não tinha como. E isso em todas as circunstâncias. Alguns avanços tiraram essa possibilidade hoje, que é muito fácil de estar se encontrando pela internet. Eu, com tudo isso ao meu dispor, eu sinto que diminui a minha paciência para aprofundar. É tanta coisa que eu tenho à disposição que é como se eu estivesse perdendo tempo, né? É uma maravilha. Hoje em dia, pra que ter livro? Eu baixo o PDF, cara, e leio no meu celular, entendeu? E já dou um Ctrl+C aqui, já puxo ali, já emendo com aqui, já crio uma nova realidade, enfim. Essas possibilidades todas estão hoje à disposição e nós estamos tendo que, conforme a Tati falou, de ir atrás de uma etiqueta que comporte isso, né?
né? Que não fique saudosista demais e também não fique desligado de uma questão de raiz que tem que ser preservada, que é o quê? O direito da pessoa, a sua própria individualidade, sua própria privacidade e tudo mais, né? Eu só ia citar uma frase que eu ouvi através do Átila Yamarino. É, o guru da pandemia. Isso. Ele fala que a gente está ensinando as crianças a lidar com um mar de informações como se ele fosse um bebedouro que goteja, né? Quando na verdade é um mar de informações. É, e por incrível que pareça, essa abundância acaba gerando uma leseira. De vez em quando eu me sinto zonzo. Informação é uma droga, como outra qualquer. É a droga que a gente mais consome, a gente, humanidade, nesse momento. E, como toda droga, ela tem seus benefícios e seus malefícios, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Hashtag fica a dica. Somos todos adictos em informação e, em nome disso, nós nos sujeitamos, inclusive, a trabalhar de graça para as grandes corporações, postando nas redes sociais todos os dias, em troca da nossa adicção nessa pedra de crack que é a informação. Uau! Aloysio? Sim, é o meu receio quanto a esse mar de informação que possa ser um mar revolto que nos aprisione e que nos cause e nos leve à desinformação. Momento do anunciante. Pois é, não tem anunciante, amado. Aloysio, meu querido companheiro de história, muito obrigado pela sua participação. Tatiana, olha que honra, hein? Muito obrigado, queridona. Vinícius, meu querido compadre, meu filho querido, muito obrigado por mais essa juntos. A você, ouvinte, que está nos acompanhando, espero que você tenha curtido. Deixe seu like. Compartilhe muito, é muito importante, tá bom? Semana que vem tem mais. A todos vocês pela atenção nosso, muito obrigado. E como eu sempre digo, Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, hashtag fui! O fio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O fio da Jeripoca.